Iniciarmos os nossos processos de entender o CCO e como funciona, é preciso ter em mente qual a real importância do setor para a empresa, pois é um setor na qual exige muito conhecimento e muita experiência. Muitas das atividades, elas são particulares de cada organização. Cada empresa, ela possui uma singularidade operacional, mas de forma geral, elas possuem premissas básicas. Antes de mais nada, vamos entender então qual a importância do CCO ou mesa operacional para uma empresa de facility ou segurança privada. Antes de mais nada, a gente precisa entender que o centro de controle operacional é focado em média 80% das perdas financeiras giram em torno do CCO. Ou seja, no centro de controle operacional ele é responsável por realizar todas as movimentações de efetivo. É onde nós colocamos quantas horas extras um funcionário vai receber, é onde nós realizamos a movimentação, qual a melhor forma, onde estão disponíveis os nossos efetivos para realizar uma cobertura. Então é preciso ter muito controle e sabedoria na hora de realizar esse planejamento, pois é um dos principais setores que envolva a perda operacional da empresa. Em segundo, é o espelho operacional da empresa, ou seja, tudo o que acontece na ponta, tudo o que acontece com o nosso funcionário, é preciso ter interface com o centro de controle operacional. O centro de controle operacional precisa saber de tudo o que acontece. Então, você que é dono de empresa, você que é um gestor de uma segurança privada, é preciso ter em mente que um centro de controle operacional precisa refletir exatamente o que acontece na operação. É preciso que o CCO valide e trate todas as informações que chegam de maneira, seja por ponto eletrônico, por funcionários, por ligação, por controle de saque, independente da forma como chega. É preciso ter um filtro, entender qual o problema, existe um problema e direcionar da melhor forma possível. Em terceiro, atendimento 24 horas. Uma empresa de segurança precisa ter claro que o atendimento precisa ser imediato. E o centro de controle operacional roda 24 horas por dia, pois um ladrão, qualquer tipo de furto que aconteça, não escolhe horário. Então, o centro de controle operacional ele tem que ter um controle e uma dinâmica 24 horas para atender botões de pânico, para atender alarmes. É um setor que precisa estar ligado 24 horas, é para estar atento para qualquer ocorrência, qualquer tipo de manipulação que aconteça na operação. O CCO é o primeiro a saber de tudo. Quarto tópico, apoio operacional. O apoio operacional do CCO precisa ser em tempo real. Tudo que nós estamos falando de CCO, nós temos que ter claro o seguinte: tudo acontece e no mesmo momento o CCO fica sabendo. Isso de diferentes formas. Nós vamos abranger com o decorrer do curso que pode estar interferente a softwares, a programas de ronda. Tem N situações que nós conseguimos controlar dessa forma. O apoio operacional ele tem o foco de filtrar todas as informações que surgem durante o dia e direcioná-las. Temos um efetivo passando mal em tal cliente, nós temos a necessidade de enviar um apoio para algum cliente, a necessidade operacional de realizar uma cobertura, tudo o CCO tem esse tipo de controle. Quinto, apontamentos. O CCO é responsável por lançar em seu sistema, seja ele de N maneiras. Pode ser direcionado a um RP, pode ser direcionada a uma planilha de Excel, mas o CCO é o responsável por lançar e auditar todos os parâmetros estabelecidos, seja ele de hora extra, de escala. O CCO lança e confere todos esses lançamentos, a fim de que no fim do mês a folha de pagamento seja fechada da melhor maneira possível. O apontamento é uma premissa básica, é uma das regras de ouro do centro de controle operacional, pois é onde vai refletir diretamente no nosso colaborador. E o nosso colaborador é a nossa mão de obra, é o nosso espelho para o cliente. Se nós temos um colaborador contente no cliente, é claro que o nosso cliente vai estar contente conosco, pois é ele que está lá todo dia direcionando as nossas funções, espelhando o escudo de sua empresa. Ou seja, os apontamentos precisam acontecer em tempo real e os funcionários precisam receber em dia. Sexto, controle de disciplina. Conforme eu já havia dito, as faltas é uma das principais agravantes nas perdas operacionais de uma empresa.
é preciso entender o motivo das faltas, o porquê realiza essas faltas. Por quê? Qual o motivo do aumento de falta de um período para o outro? Como mitigá-las? O Centro de Controle Operacional precisa ter claro esse controle, precisa ter qual a forma de mitigá-lo, aonde estão tendo maior volume de falta, isso está incluso em programas de aprendizagem, qual a melhor forma da empresa combater essas faltas, pois atualmente representa em torno de 45% das perdas financeiras de uma empresa operacional. Ou seja, é preciso que o setor tenha em mente que esses gastos com faltas são agravantes e, com isso, é preciso doutrinar o efetivo. É claro, o efetivo que tem problema, tudo baseado na CLT. Toda essa doutrina precisa ser focado na CLT e nas convenções coletivas pré-definidas. Bom, esses são os 6 principais tópicos que é preciso um gestor entender a importância do CCO para a empresa. Entendendo essa importância, no próximo tópico nós vamos avançar um pouco mais sobre o Centro de Controle Operacional.